Olá, meus amigos, que a alegria do Cristo ressuscitado esteja com cada um de vocês. Hoje nós vamos usar uma antítese paulina que nós encontramos na carta aos Romanos e na carta aos Gálatas. É a antítese carne e espírito. Na antropologia paulina, a carne se opõe ao espírito. Para você ter uma ideia, 147 vezes a expressão carne aparece no Novo Testamento. Dessas 147, 91 no epistolário paulino. A carne, ela se relaciona à dimensão humana terrenal. Já o espírito, à dimensão espiritual divina. Agora é importante nós compreendermos bem o significado dessa expressão, porque Deus, ele criou a carne. O Filho de Deus assumiu a carne humana. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. É o que nós ouvimos no Evangelho de João. O Espírito de Deus transfigura a nossa carne e é por isso que nós podemos rezar no credo: creio na ressurreição da carne. É verdade que no epistolário paulino, a carne ela assume uma dimensão negativa. A carne, claramente, ela é descrita pelo apóstolo Paulo em oposição ao espírito. Viver segundo a carne seria a antítese da vida cristã. É na carne que se produz o pecado, vamos dizer assim, a carne seria o solo, né, aonde se produz o pecado. Paulo, quando usa esta expressão, ele está querendo dizer que essa dimensão terrenal, portanto, frágil, transitória, é a dimensão que está inclinada ao pecado. Por isso, se opõe ao espírito. Quando o apóstolo fala viver segundo a carne, significa viver segundo as inclinações do pecado. Viver segundo o Espírito seria o contrário. Em outro lugar, na carta aos Colossenses, o apóstolo vai nos dizer que devemos buscar as coisas do alto e não as coisas terrenais, né? Quando o apóstolo diz isso, ele está querendo dizer que no mundo em que nós vivemos, existem realidades que infelizmente se inclinam ao pecado, e se nós nos inclinarmos ao pecado, nós estaremos vivendo segundo a carne, portanto, nós nos distanciaremos de Deus, né? De forma bem simples, né? Imagina, né, dois terrenos, um terreno aonde eu planto a carne e outro terreno onde eu planto o espírito. Então, o terreno que eu cuidar mais será o terreno que vai produzir mais frutos. Lembra o que São Paulo diz na carta aos Gálatas? Ele fala dos frutos da carne e dos frutos do espírito. Se eu alimento mais a carne, ela vai produzir os seus frutos, e esses frutos nos levam à morte. Se eu alimento mais o espírito, ele também vai produzir frutos, e esse vai nos levar à vida. Eu queria continuar conversando com vocês para que compreendamos um pouco o que é carne e espírito na teologia paulina. A carne denota simplesmente a natureza humana, né, a parte da influência divina e, portanto, propensa ao pecado e oposta a Deus. Como já explicamos, a carne é aquilo que pode pecar, né? A carne é aquilo que se inclina ao pecado, portanto, pode pecar, pode se apartar de Deus, pode se distanciar de Deus, pode ir para longe de Deus, né? Já o Espírito é aquilo que nos aproxima de Deus. De forma bem simples, viver segundo o Espírito seria viver na presença de Deus, procurando as coisas de Deus,
Mais uma vez eu lembro a vocês, buscai as coisas do alto, ou seja, buscai as coisas que nos levam a Deus e não aquilo que nos distancia de Deus. A carne é a natureza humana caída, pecaminosa, né? É a esfera ou sistema que governa a raça que se originou em Adão. Nós já falamos em um outro vídeo, né, do pecado de Adão e Eva, que deixa em nós uma marca, é a marca do pecado. A partir desta experiência dos nossos primeiros pais, nós passamos a carregar esta marca. Quando falamos, por exemplo, de concupiscência, essa é uma expressão que nós encontramos na carta de São Tiago. Quando falamos de concupiscência, nós estamos falando de inclinação ao pecado. Então, existe uma natureza decaída que foi salva, redimida pelo sacrifício de Jesus, pela sua paixão, morte e ressurreição. Daí que São Paulo, na carta aos Romanos, vai dizer que com Cristo nós fomos sepultados e renascemos para uma vida nova. A nossa natureza decaída, ela foi redimida no mistério pascal de Jesus Cristo. Aqui, agora no capítulo 8 da carta de São Paulo aos Romanos, ele nos diz que nós devemos, portanto, viver segundo o Espírito e não mais segundo a carne. Nós não devemos mais nos deixar escravizar pela carne, escravizar pelo pecado. A carne é a existência do homem à parte de Deus. Nós já falamos isso. Significa o próprio homem na medida em que se entrega aos seus próprios alvos em oposição a Deus. Existe um conceito hebraico que diz que pecado é errar o alvo. Portanto, viver segundo a carne seria não só errar o alvo, mas continuar nesse erro. Sabe aquela pessoa que erra o alvo e diz que acertou e fica duvidando com a outra? Não, eu acertei. Portanto, aquele que vive segundo a carne, e ele vive no pecado, ele erra e ele permanece no erro. Quando Jesus nos redime pelo seu sacrifício, ele cria uma condição simples para nós vivermos segundo o Espírito. Que condição é essa? Nos arrependermos. É aquilo que São Pedro diz à multidão que pergunta: e agora, o que é que nós devemos fazer? Pedro, ele diz: arrependam-se e creiam no Evangelho, creiam na Boa Nova. Esta é a mensagem de Jesus no início do seu ministério público. Arrependam-se, se convertam. Portanto, viver segundo o Espírito é fazer esta caminhada de conversão. É importante para nós ouvirmos o que São Paulo diz na carta aos Gálatas, porque São Paulo ele aponta para nós aqui quais são os frutos da carne e os frutos do Espírito. E ele diz que há oposição entre ambas. Nós não podemos, por exemplo, plantar no solo da carne e no solo do Espírito, e não podemos esperar, né, que os dois cresçam e nem muito menos se alimentar dos dois. Ou nos alimentamos da carne ou do Espírito, porque eles se opõem. São Paulo ele vai dizer, por exemplo, né, que os frutos da carne ou as obras da carne, segundo outras traduções, são fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas e bebedeiras. Ele vai descrever isso como os frutos da carne. E quais seriam, né, os frutos do Espírito? Caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. E ele diz: contra essas coisas não há lei. Portanto, se nós queremos saber se andamos segundo a carne ou segundo o Espírito, nós podemos ler e reler várias vezes a carta aos Gálatas
e ver como estamos nos comportando. É claro que o apóstolo diz que existem muitas outras coisas semelhantes a essas que ele não menciona. Existem muitas outras realidades que ele não descreve, mas que também estão associadas à carne e ao espírito. Portanto, nós devemos nos examinar, né, tendo a nova lei como medida, para poder saber se estamos vivendo segundo a carne ou segundo o espírito. É claro que nós só nos examinamos se de fato nós queremos caminhar segundo a nova lei do Senhor, a nova lei do amor. Se nós encontramos a Cristo e queremos caminhar segundo a sua lei, nós nos examinamos. E aí nós vamos perceber se estamos caminhando segundo a carne ou segundo o Espírito. Se estivermos caminhando segundo a carne, cabe a nós arrependimento e começar um caminho novo de conversão. Se estamos vivendo segundo o Espírito, cabe a nós vigiarmos para permanecermos neste caminho. A verdade é que nós podemos, sim, sair de um caminho para outro. Eu posso sair do caminho da carne para o Espírito, como também eu posso sair do caminho do Espírito para a carne. Então, vigiar sobre a nossa conduta é importante. E principalmente nos mantermos no caminho do Senhor. É isso que vai nos dar condição de saber para onde nós estamos indo. Porque se nós deixarmos de estar na presença do Senhor, pode ser que estejamos caminhando segundo a carne, já estejamos tão longe de Deus e não nos demos conta disso. Que o Senhor nos ajude a permanecer sempre caminhando no Espírito, vivendo no Espírito. Um grande abraço.